Eu tava trabalhando lá 3 meses, aí me chamaram pra fazer uma entrevista na Rede TV, mas entrevista tipo de entrevista mesmo, sabe? Pra participar de um rua piloto. e tal. Não, pra participar de um piloto, sim, lá na sim. emissora. E eu fui como convidada. Aí eu fiz a entrevista, na hora que eu tava indo embora, aí o diretor falou assim, não, você foi muito bem e tal, o Marcelo de Carvalho passou aqui, gostou de você. Eu falei, pô, que legal, que bacana. Tá, fui pra casa. Eu fui fazer só uma entrevista. Aí no dia seguinte me chamaram, olha, o pessoal da equipe gostou bastante do seu jeito e tal, você não queria voltar aqui pra gente fazer mais um teste? Eu falei, claro. Aí quando eu cheguei lá não era um teste, era a gravação de um outro programa, que eu fui como convidada, e aí no meio da gravação o rapaz vira e fala, não, vocês sabem que ela é nossa nova contratada. Eu falei, sou? Que? Nossa, foi assim no susto? Foi! Eu falei, quê? Eu tava com o Pierre em cima do palco. Eu falei assim, como? Sou contratada, gente, não tô sabendo, não recebi nada, nada. Saí, aí veio um produtor e falou... Emprego surpresa. Foi mais ou menos assim. Foi tipo assim, eu falei, caraca. E fiquei 1 ano no Morning Show. E foi uma oportunidade incrível pra mim, foi uma escola como comunicadora, porque eu nunca tinha trabalhado na frente da câmera e nos bastidores como eu. Eu sempre fui uma atriz. Então, a quarta parede, que é a câmera, essa câmera, eu nunca fazia o contato visual com a lente. Porque na televisão a gente tem o ensinamento da gente não olhar pra lente da câmera, porque senão você quebra essa quarta parede, que é a parede onde tem o lúdico, né? Que é a pessoa que está assistindo, quem está lá na frente. Então, a gente não está olhando direto nas pessoas. A gente está olhando um nada, que é para ninguém entrar na história. Uhum. Então, no Morning Show, eu tive que olhar para a câmera. Então, foi uma desconstrução, né? De sair de atriz para virar comunicadora. E também porque eu ajudava a fazer minhas pautas. Então, eu ficava lá na produção, a gente selecionava o que eu ia falar, com quem que eu ia falar. E eu ia atrás. Essa coisa de ir atrás do artista com o microfone, correndo, eu fiz muito. E foi uma escola, aprendi pra caramba. E foi bem no pico da época que o Pânico também tava fazendo. Então, tipo, tinha o Pânico e o Morning Show, que eram os 2 programas que e tinha o TV Fama também. Mas o TV Fama, eles eram mais o Como Anda Seu Coraçãozinho na época, né? E a gente tinha mais aquelas coisas da brincadeira, de fazer gincana, e entrevistar os artistas era uma coisa mais dinâmica, era mais divertido. Então, nessa pegada, eu acabei me interessando muito mais, trabalhando com comunicação, porque eu podia ser mais livre, falar como eu, assim, sabe? Da minha opinião, perguntar pras pessoas, conversar. Vocês tinham essa liberdade, assim, no programa? De falar do que quiser, perguntar o que quiser? A ideia, na verdade, era a gente jogava as notícias na mesa, né? O que o âncora fazia, jogava a notícia na mesa e a gente debatia. No começo era roteirizado, né? Então cada um tinha uma piada, uma hora de falar, um corte da câmera, era bem ensaiadinho. Depois de um tempo eles começaram a improvisar. Porque os comediantes que estavam lá, eles eram bons, né? Tinham comediantes incríveis, tipo Patrick Maia. Muito. Aí depois Legal. foi Michele Machado. Aí teve o Rodrigo Capella. Então, são comediantes bons que estavam lá. E quem fazia o roteiro também era bom. Foi o Fábio Gueré, que fazia o roteiro da gente. Então, foi muito legal essa época. Aprendi pra caramba. E aí, depois disso, eu falei, putz, eu acho que eu quero trabalhar com isso pra sempre. Quando acabou... Menino, quando me mandaram embora? Como foi? Conta. Queremos saber. Conta. Eu acho que eu nunca contei pra ninguém. A gente fazia essas pautas, né? De ficar na frente da emissora. Nessa específica gravação, a gente tinha ido era Natal? Era Natal? Ou era Páscoa? Eu não lembro, um outro. Eu tava na frente da Band, levando... Eu não lembro se era Páscoa, eu tava de coelhinho da Páscoa distribuindo ovos, ou se eu tava de Mamãe Noel distribuindo panetones. Eu não lembro muito bem qual que era. Era algo por aí. Era nessa Era um pegada. feriado, era um feriado. Ressurreição e nascimento de Nascimento, Cristo. Não sabemos se ele tinha nascido ou renascido. Era Nessa só... pegada aí. Não sei qual época que é. Mas aí eu lembro que a gente passou o dia inteiro gravando. O Thiago gravando na Record, que ele conhecia todo mundo. O Capella gravando na Globo. A Michelle gravando no SBT. E eu gravando na Band. Aí eu falei, que legal, né? Na Band. Entrevistar quem? O Pânico eu não podia entrevistar. Vou entrevistar só o pessoal do esporte. 3. Acabou. Vou embora. E eu ficava o dia inteiro lá. Então a gente tinha passado o dia inteiro gravando. Tava puxado. E a gente tava fazendo uma edição... Rede TV, né, gente? Era o Morning Show, passava no final do dia. Passava, tipo, 5h45 da tarde. E era uma edição especial, que eles estavam fazendo, que era uma edição de inverno. Uma edição de verão. Edição de verão. Passava à tarde. E aí a gente foi pra fazer o programa ao vivo. Passamos a manhã toda gravando a pauta. Cheguei podre, cansada pra fazer o programa ao vivo. Fiz a maquiagem. Na hora que eu tava indo entrar no estúdio, o diretor falou, não, vamos conversar. Aí entramos no camarim, eu, Michele e o Capella, e o diretor e o produtor executivo. E eu falei, gente, mas a gente tem um programa, o programa vai começar. Aí o diretor saiu, ficou o produtor executivo e acho que mais um.
falando que a gente estava sendo desligado, que nosso contrato tinha terminado, pedindo os nossos crachás pra gente devolver e que a gente podia... Você nem desconfiava nada disso. Eu tinha passado o dia inteiro trabalhando, imagina, tava podre. Nossa, Só que velho. paralelo a isso, quando a gente tava fazendo essas pautas, eles estavam entrevistando outras pessoas. Maldade, né? Podia ser um dia mais livre, assim, né? Pra eles... Não é? Meu, eu voltei desolada. Você não tem noção, eu voltei pra casa assim... Vou ter que voltar a atender. Tipo, ai meu Deus, eu vou ter que fazer plantão de novo. Você não queria voltar pra... Queria, mas eu tava assim, tão engajada naquilo, eu tava gostando tanto que era tipo, Eu sei. Eu vou ter que recomeçar? Tudo bem, gente. Recomeçar é cansativo, é triste, mas não tem problema. É nobre, sabe? Não tô roubando, não tô matando, eu tô trabalhando. Então aquilo pra mim era muito prazeroso, aí eu tive que voltar a fazer uma coisa que não me dava tanto prazer, foi bem ruim, viu? Be strong.